Existe uma expressão no corriqueiro da nossa convivência que adquiriu um sentido pejorativo: mania de grandeza. Afirma-se isso a respeito daquelas pessoas que têm quase que uma compulsão, uma obsessão de se considerar e de buscar ser mais e melhor do que si mesma e do que os outros. O problema está quando se busca, por um motivo que não é legítimo, ser mais que os outros. Se repararmos bem, existe um âmbito da concorrência, e ela é um âmbito importante da nossa vida. Pense-se, por exemplo, nos negócios, nos concursos. É preciso que mostremos ser melhores do que nós mesmos, e é preciso, para sermos classificados, que demonstremos ser melhores do que os outros. Essa concorrência é legítima. Mas mania de grandeza, tirando o motivo espúrio, é algo inerente à nossa condição humana e, com muito mais razão, à nossa condição cristã. Deus nos criou para sermos grandes, para sermos maiores do que somos, para sermos melhores, para sermos perfeitos. O último versículo do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus é: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E perfeição é aquela condição onde não se admite imperfeição. É plenitude, é completeza, é totalidade. A meta, portanto, da nossa vida é o infinito. O céu é o limite. E digo-vos, isso também do ponto de vista material. Vocês repararam no Evangelho de hoje que Jesus não proíbe o desejo de os apóstolos buscarem o primeiro lugar? Ele só coloca uma condição: quem quiser ser o primeiro. Logo, ser primeiro é uma meta a ser alcançada. Jesus coloca, porém, condições. Vocês se lembram as 3 tentações de nosso Senhor Jesus Cristo da parte de Satanás no capítulo 4 do Evangelho segundo João? A terceira foi exatamente esta: se és filho de Deus, tudo isso será teu. Se és filho de Deus, daqui para baixo é a segunda tentação. A primeira: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A terceira tentação: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. O demônio também está interessado em nos dar tudo, porque ele sabe que a sede legítima do prestígio, do poder, do status, do bem-estar material, isso em si não é mal. Porque Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança, colocou dentro de nós o anelo da infinitude, da perfeição. Santo Agostinho diz: fizeste-nos para vós, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Buscar Deus é buscar a perfeição, é buscar a plenitude. Essa plenitude aqui na terra inclui também aquilo que possibilita, que permite a felicidade terrena. No céu não vamos precisar dos bens materiais, mas na terra precisaremos deles. E desejá-los mais, e buscá-los mais, em si não é mal. O problema de se buscar a melhoria, o prestígio, o status, o crescimento financeiro, econômico, social, trabalhista, profissional, está no motivo que nos move, na maneira com que nós conseguimos esse ideal
e na finalidade que nós damos aquilo que nós obtemos. Vocês se lembram do jovem rico? Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus explica para ele: obedeça aos mandamentos. Tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Uma coisa me falta: vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. O jovem foi embora. Só que o Evangelho, segundo Marcos, continua. Os apóstolos ficam assustados. Eis que deixamos tudo e te seguimos, Senhor. O que receberemos em troca? Jesus acrescenta: quem tiver deixado casa, mãe, pai, terras, filhos, por causa de mim, receberá nesta vida, com perseguições, 100 vezes mais, tudo isso, e com acréscimo da vida eterna. Jesus promete uma centena de vezes mais daquilo que nós abdicamos por causa dele, desde que busquemos primeiro a ele. Amados, essa pregação não tem nada de assustadora. Algumas pessoas, equivocadamente, não sei baseadas em que versículos da Bíblia, acabaram por satanizar, por diabolizar, por demonologizar os bens materiais. Hoje o tema é o prestígio, o status, o poder, a superioridade diante dos demais. Como encarar isso na minha vida? Como administrar esse desejo de me suplantar, de adquirir sempre um posto melhor, de obter um conhecimento maior, de liderar, de chegar ao ápice da minha profissão? Os advogados chegarem até, quem sabe, a Advocacia Geral da União, os magistrados chegarem até o STF, ou o STJ, ou o STM, sei lá o quê, os professores chegarem nos mais altos graus, todos os profissionais aqui presentes, e aqueles que ainda nem são profissionais, mas que almejam um dia concretizar, alcançar os seus objetivos. O céu é o limite, Dom José. Eu gostei, mas há condições, há um freio, por assim dizer, há limites nos quais nós devemos inserir esses nossos legítimos projetos. Vamos então situar esse nosso anelo à luz das leituras que nós acabamos de ouvir. O Evangelho começa falando de um diálogo que acontece entre Santiago e São João, filhos de Zebedeu, 2 dos 12 apóstolos de Jesus. Mas é curioso, é importantíssimo que nós leiamos o texto no contexto. Muitas vezes, quando tiramos o texto do contexto, e essa é uma frase que não devemos esquecer nunca: texto sem contexto é pretexto. Se você tirar a frase de um contexto maior, ela pode se tornar perigosa. A Bíblia diz: Deus não existe, no Salmo 13. Mas como é que a Bíblia diz que Deus não existe? A frase está lá: Deus não existe, mas está colocada assim: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Então, na verdade, não é a Bíblia que diz que Deus não existe. A Bíblia registra que o insensato diz que Deus não existe. Isso também se aplica a essa questão delicada do prestígio, da honra, do poder, do status, da supremacia sobre os demais. E nada disso em si, repito, é mal. Por quê? Por causa do Evangelho de hoje. 2 dos apóstolos pedem a Jesus: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Quem leu um capítulo antes do capítulo do Evangelho segundo Marcos, que acabamos de escutar, que é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, no capítulo 9, todos eles disputavam o primeiro lugar. Não era somente esses 2. Jesus acabara de dizer que estava prestes a morrer. Pois sabem o que isso despertou neles? Eu vou ser o primeiro, eu vou ser o primeiro, eu vou ser isso, o melhor sou eu, etc. E Jesus pergunta, no capítulo 9, sobre o que vocês vinham discutindo no caminho? Eles ficaram calados, diz o evangelista Marcos, porque eles vinham discutindo sobre quem seria o maior. Deixa aqui o
esses dois ilustríssimos senhores procuram Jesus e fazem esse pedido: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Dom José, qual é o valor, qual é o mérito desse pedido? Esse pedido é um absurdo. Mas o Senhor não acabou de dizer que o prestígio em si não é o mal, que o poder, que a supremacia sobre os demais em si não tem nada de nocivo, de prejudicial? Então onde está o erro desse pedido? Porque eu saí da minha casa e vim pedir também a Jesus que eu cresça, que eu aprimore meus conhecimentos, que eu melhore o meu salário, que eu suba na minha profissão. Isso não é bom, José? É. Agora vamos analisar onde está o erro desse pedido. Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Primeiro, o tempo do verbo. Qual é o verbo? O verbo querer. Nós queremos. O verbo está no presente do indicativo. Isso é errado, Dom José. Quando nós nos dirigimos a uma pessoa para pedir aquilo de que não temos direito, qual é o tempo que nós utilizamos? Eu estou me referindo a pessoas educadas. Quando a gente se dirige a uma pessoa para pedir algo que não é direito nosso, eu gostaria, se possível, que você me desse isso, que você me dissesse isso. Quando a gente utiliza o verbo no presente, é mais consonante o tempo do verbo e o próprio verbo querer quando nós temos o direito. Quando o funcionário se dirige ao patrão para reivindicar o seu salário, ele não deve dizer eu gostaria. Não, senhor, patrão, eu quero o meu salário, porque é um direito meu. Amém? Então já começaram errados. Queremos. Jesus, no Jardim das Oliveiras, angustiado, fez um pedido ao Pai. Quem lembra desse pedido? Como foi que ele formulou o pedido? Se possível, afasta de mim este cálice. Isso sim. Se possível. Claro que o Pai pode. Todavia, Jesus, na condição de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, colocou o conectivo se, o condicional, se possível. Todos os nossos pedidos devemos sempre lembrar disso na hora de formularmos. Deus não tem a obrigação de nos dar nada. Quando colocamos queremos, dá a entender, supõe-se, está implícita aquela postura, digamos assim, mais ou menos arrogante, mais ou menos intimidatória de Deus. Queremos. Ou seja, é o que eu quero. Tem outro problema mais grave. Sabe qual é? Vamos ao Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Reparem o que esses ilustríssimos senhores disseram. Queremos que faças por nós o que vamos pedir. É uma inversão completa. No Pai Nosso, seja feita a vossa. Aqueles que estão dizendo, seja feita a nossa. Não a sua, Jesus, mas a nossa. Nós queremos a nossa vontade, não a sua. Portanto, já chegaram com um pacote pronto. Olha, faça isso. E pronto. Ou seja, execute o nosso querer. Tem alguma coisa errada aí. Aliás, está tudo errado aí. Está tudo errado. Outro erro grave nesse pedido. Eles estão pedindo algo que em si é bom. Só que esse algo, na ordem do tempo, é o fim. Santo Tomás de Aquino dizia que o fim é o primeiro na ordem da intenção, mas o último na ordem da execução. O fim da nossa vida é o céu, mas o céu é recompensa. O céu é prêmio. Quer alcançar o céu? Daqui até o dia derradeiro da sua vida, muitas águas vão passar debaixo da ponte. Trate de ser fiel a Jesus. Trate de ser obediente a Jesus.
Você quer o prêmio? Mas antes tem a luta. Você quer a recompensa? Antes tem uma batalha contra você e suas tendências desregradas, contra as ciladas do inimigo, contra o próprio demônio. É preciso, portanto, vencer na luta de uma fidelidade constantemente renovada, de uma vida onde cada instante de nossa vida é um contínuo, é um renovado propósito de fidelidade a Jesus. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Mas tem uma última coisa ainda no pedido desses nossos amigos que é problemática. E eu vou dificultar as coisas para vocês citando. Vamos à cruz de nosso Senhor. Jesus está morrendo, ao lado dele tem 2 ladrões e um faz um pedido: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembram dele? Qual foi a resposta de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso. Está vendo, irmão José? Jesus deu o paraíso para o ladrão e aqui não deu o paraíso para Tiago e João. Tem uma diferença. O ladrão está morrendo, está no fim da vida, vai expirar daqui a pouco. Os outros 2 não vão morrer agora. Tem diferença, irmão José? Tem. Levante a mão quem é professor ou já foi aqui. Levante a mão. Obrigado. Senhores professores, senhoras professoras, o que aconteceria no início do ano se vós dissesseis aos vossos alunos: vocês serão aprovados no fim do ano? Fiquem tranquilos. Fevereiro. Em fevereiro, o professor chega na sala de aula e diz: alunos, eu gosto muito de vocês, amo tanto vocês, já vou dar um presente antecipado para vocês. No fim do ano, fiquem tranquilos, vocês já estão aprovados. O que aconteceria de fevereiro até dezembro? Se os professores não endoidassem de raiva, porque certamente perderiam tempo ao subir na lousa e perder o tempo para ensinar aqueles convencidos, arrogantes, que já sabem que vão passar, nenhum deles se interessaria, nenhum deles estudaria, nenhum deles se esforçaria. O que esses ilustríssimos senhores querem é um bilhete antecipado. O estágio legalmente ainda nem terminou, é como se o estágio legalmente nem terminou e já quiséssemos o ingresso da final da Copa do Mundo. Que, aliás, eu nem sei se vai ser aqui ou é no Maracanã, eu já quero o ingresso. Nem sabemos se estaremos vivos e nem sabemos se o Brasil vai para o final da Copa do Mundo. E já teremos uma certeza antecipada. Entenderam os problemas que esse pedido desses ilustríssimos senhores causaram? Esses problemas são tremendos para nós. Primeira conclusão: é legítimo pedir o que eles pedem, desde que aquilo que eles pedem seja encarado por nós como prêmio, como recompensa, como termo, como fim de uma caminhada. Então eu não devo pedir o céu? Deve pedir sim, mas dessa forma: Jesus, dá a graça para mim e para aqueles que o amam, da perseverança final, da obediência à tua santa palavra agora, da coerência com a fé que eu professo, da fidelidade às promessas batismais, e que eu renove cada dia da minha vida o meu amor por ti, minha obediência a ti, minha fidelidade a ti, e dá-me a graça de nunca me afastar de ti, principalmente no momento derradeiro, agora e na hora da nossa morte. Assim, Jesus, eu te peço, sendo fiel a ti, sendo obediente a ti, no último instante, dá-me o céu. É diferente de pedir o céu desde já, esquecendo que entre o momento presente e aquele derradeiro que vai decidir a nossa sorte eterna, há um lapso de tempo no qual a minha vontade, o meu esforço, a minha resignação ou a minha tibieza, o meu desleixo, o meu esquecimento, o meu distanciamento de Jesus, isso pode complicar, comprometer e definir o meu destino eterno. Por isso nosso Senhor não censurou o pedido em si, mas censurou
a inversão das coisas. Você está pedindo que vai estar lá no fim. Faça por onde você merecer. Colabore com a graça de Deus. É o que ele vai dizer agora em outras palavras. Pegue o jornalzinho. Jesus diz: o que quereis que eu vos faça? Deixa-nos sentar uma à tua direita e outra à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Eles pedem o que vai ser o desfecho, o que poderia ser o desfecho. No caso deles foi, eles estão no céu. No nosso caso, quem é que não se agradaria em pedir a Jesus para ir morar com ele? Estamos aqui para fazer isso. E vamos pedir isso durante a Santa Missa toda. Jesus, eu quero ir para o céu. Jesus, dá-me a graça da perseverança final. Só que isso fica no finalzinho da oração. O que não podemos é esquecer as premissas que vêm antes daquilo que é consequência. O céu é consequência, é termo, é meta, é recompensa, é prêmio. E não se pode falar de recompensa sem um esforço, sem um mérito. Não se pode falar de prêmio sem luta, sem labuta, sem suor derramado, sem uma luta implacável contra o pecado e contra as nossas tendências desregradas. Jesus então diz: vós não sabeis o que pedis. Quer dizer então que eles estavam inconscientes? Dom José, não. Eles estavam pedindo da forma errada. Eles pegaram a conclusão, que é o final de um raciocínio, e colocaram como a única coisa, a única que interessa. É claro que em absoluto o céu é o que interessa. Creio na vida eterna, quero ir morar com Jesus, quero participar dessa felicidade sem fim, mas existe uma relação entre a glória, onde haverá a felicidade que jamais se acabará, e o desdobramento de uma aventura humana na qual eu sou o protagonista, eu sou o principal responsável, o principal investidor. Eu estou construindo aqui na terra ou o meu céu ou o meu inferno. Eu serei o responsável direto, e mais ninguém, pela minha salvação e pela salvação dos demais, e em menor medida pela salvação dos outros ou pela condenação dos outros. Por isso não sabeis o que pedis. Agora vem uma pergunta: podeis acaso beber o cálice que eu vou beber? O que é cálice, Dom José? E qual é o cálice que Jesus vai beber? O cálice significa o destino, a sorte. Beber o cálice significa participar dessa realidade. Qual é a realidade que Jesus vai beber? Ela está na primeira leitura de hoje. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Aqui está a palavra-chave. Jesus é o servo sofredor citado pela profecia da primeira leitura de hoje. Desceu até nós para ser obediente ao Pai, para cumprir a vontade do Senhor, e o cumprimento dessa vontade incluiu o sofrimento. Não quis o sofrimento em si, mas o simples fato de ser obediente ao Pai gerou da parte daqueles que se recusaram a aceitar o Pai e, consequentemente, recusaram-se a aceitar o próprio Jesus, perseguição, ameaça de morte, a traição e a própria morte. Cruz e morte. Cruz, sofrimento angustiante e morte. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Jesus está no céu. Jesus está participando da glória sem fim. Agora, com o seu corpo ressuscitado, ele retomou para si tudo aquilo que o demônio tirara da humanidade. Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Ninguém mais tira dele aquilo que ele conquistou com sua ressurreição. Mas, para que ele obtivesse isso, precisou passar por cruéis agruras, por invisíveis dores, por inomináveis suplícios. Da mesma forma, o cristão, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me.
A segunda pergunta que Jesus faz para Tiago e João é: podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Podemos. Que batismo é esse? Batizar em grego significa mergulhar. Quando Jesus, no início de sua vida pública, quis ser batizado por João nas águas do Jordão, ele quis significar com esse batismo, mergulhando nas águas do Jordão, a sua morte. Batizar significa passar pela experiência da morte, passar pelo aniquilamento. É como se Jesus dissesse: vocês podem morrer de forma terrível como eu vou morrer? Podemos. E de fato, vocês sabiam que Tiago, um desses dois, ele teve a cabeça cortada? Leiam quando chegarem em casa, no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, versículo 2. Atos 12, 2. Ele foi preso a pedido dos judeus. Herodes mandou prendê-lo, e para agradar aos judeus, ele teve a sua cabeça cortada. Mandou Herodes passar ao fim da espada Tiago, e ele terminou sua vida na mais absoluta fidelidade a Jesus. Foi batizado no batismo de Jesus. Tomou o cálice que Jesus tomou, o cálice do seu sofrimento e da sua morte. Já João, o autor do quarto evangelho, o autor da primeira carta a João, segunda João, terceira João e do Apocalipse, segundo a tradição, morreu de idade avançada na cidade de Éfeso, atual Turquia. Ele que foi bispo naquela cidade até ao fim da sua existência terrena. Portanto, os dois prometeram e cumpriram. Nós podemos beber este cálice, nós podemos ser batizados com esse batismo com que o Senhor será batizado. E Jesus confirma: vós bebereis o cálice que eu devo beber, sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Em outras palavras, vocês serão mártires, vocês me imitarão na vida e também na morte. Mas, agora essa frase de Jesus é importantíssima: não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Mas irmão José, Jesus não é Deus, não depende dele somente a salvação? Objetivamente sim, porque a salvação nos foi dada na cruz. O que ele nos deu na cruz foi a salvação. Todavia, ou subjetivamente, a coisa muda de figura. A salvação foi realizada na cruz, mas ela só se torna eficaz na minha vida se eu aceitar Jesus. Se eu permitir que Jesus seja o Senhor da minha vida. Se eu aceitar viver segundo a palavra de Jesus. Por isso, quando Jesus diz: não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado, é como se Jesus dissesse: eu fiz a minha parte, vou morrer por vocês. É como se hoje ele dissesse: dependeu apenas de mim morrer na cruz, mas para salvar você, depende só de você. Santo Agostinho diz isso de forma muito bonita: aquele que te criou sem ti, não poderá te salvar sem ti. Deus, para morrer na cruz, não pediu minha autorização, mas para me salvar ele pede. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Portanto, discernamos salvação objetiva e salvação subjetiva. Salvação objetiva na cruz já aconteceu. O sangue de Jesus foi derramado, e uma vez por todas. Da parte de Jesus, tudo o que ele podia fazer, fez. Não há nada que ele precise fazer mais para nos salvar, e só fez uma vez por todas. Agora, de nossa parte, é preciso que haja a correspondência, é preciso que haja o feedback. A nossa resposta não depende de mim. Lógico, porque Jesus está dizendo: aceitar-me não depende de mim, depende de você. E reparem o tempo da locução verbal com a qual Jesus termina a frase: é para aqueles a quem foi reservado. Foi reservado. Na língua portuguesa,
Se Jesus dissesse, é para aqueles a quem o Pai reservou, então o verbo reservar tem um sujeito, o Pai. Todavia, a locução verbal foi muito bem colocada. Aquele a quem foi reservado. Sim, foi reservado. Quem reservou? Porque Jesus não fala do sujeito dessa locução verbal. Porque esse sujeito é fruto de uma interação entre Deus e a minha vontade. Deus reserva no céu a quem o aceita. Quando eu preparar um lugar, voltarei, tomar-vos-ei, para que onde eu esteja, vós estejais também. Ele diz isso no capítulo 14 de São João. Mas antes diz, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito. Pois bem, a frase está, é para aqueles a quem foi reservado. O Pai reserva um lugar no céu, mas para aqueles que aqui na terra souberem colaborar, corresponder ao chamado de Deus, vivendo segundo a sua palavra, sendo criaturas redimidas pelo sangue de Cristo e obedientes até o fim da vida. Na segunda leitura de hoje, nós explicamos, é a palavra de Deus que explica quem é que vai se sentar na glória, à direita ou à esquerda de Jesus. Aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Aproximemo-nos então com toda a confiança. Esse é o pedido de Jesus para cada um de nós esta noite. Sonhe com o céu. Na verdade, é o sonho por excelência da nossa vida. Vocês se lembram? Marcos capítulo 10, versículo de 38 a 42, Jesus diz para Marta, que recebeu os ilustres visitantes, está toda preocupada com os afazeres da casa: Senhor, tu não te importas que minha irmã fique assentada aí a te ouvir? Ordena que ela venha me ajudar. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, esta não lhe será tirada. Agora vem o arremate da homilia. Eu comecei dizendo que é legítimo sonhar com dias melhores para nós, e é legítimo. Comecei dizendo na homilia que é perfeitamente legítimo sonhar com melhores posições, com prestígio, com status, etc. Isso em si não é um mal, mas deve ser fruto de um desdobramento paulatino, a exemplo do último versículo de hoje. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Servir. Fazer do momento presente uma ocasião de servir melhor os outros. Você que está começando agora no exercício da sua profissão, exerça, sem esquecer que associado ao exercício da profissão vem a remuneração, mas ela não pode jamais colocar como o fim, como a meta, como o sentido, como a razão do exercício da profissão. Assim, quem assim pensa e age e vive em função do benefício material do exercício da profissão, pode trazer, com o tempo, pode se tornar um mercenário. Realização profissional é uma expressão muito mais ampla do que retorno financeiro. Há coisas que são mais importantes do que o retorno financeiro. Um profissional competente, que desempenha com fluência, com capacidade, com maestria, demonstra que o seu estudo, sua investigação, o fez uma pessoa competente. Competência, eficiência, transparência e competência, inteligência. Que quatro palavras bonitas. O dinheiro aí nem entra, mas é um dado que vem como consequência. Eficiência, competência, transparência, realidades que são tão importantes no exercício de uma profissão. Preocupemos-nos com isso. O dinheiro vem em acréscimo e vem em uma bênção. Buscar primeiro
sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: o reino de Deus não consiste em comida ou em bebida, mas é alegria, justiça e paz, ou gozo, no Espírito Santo. É nesse sentido, amados irmãos, que os nossos sonhos devem permanecer sempre muito vivos, muito acesos. Alimentemos os nossos sonhos, eu digo, de prestígio, de honra, de poder, porque isso em si não é o mal. Agora lembremos que isso seja uma consequência. Há coisas mais importantes do que isso. Já imaginaram uma pessoa que procura o prestígio sem ser competente? Que procuram o status sem serem capazes? Que desgraça uma pessoa exercer um cargo de tão grande monta e não é capaz, não é a pessoa adequada, não é a pessoa certa para aquela posição. Muitos subordinados sabem mais do que ele. É um pouco alegre que está fazendo ali o papel de palhaço, que foi colocado ali por indicação, pelo QI, pelo que indica, mas na verdade não tem méritos, não tem pedigree para aquilo. Oh, que desgraça, não há frustração maior. Oh, que infelicidade. Bem diferente quando você subverte tudo, não. Vou conquistando aqui aos pouquinhos, vivendo, aproveitando o máximo de tempo, de coragem, de capacidade que Deus me dá para o momento presente, sabendo que se eu aproveitar bem o presente, vou desfrutar mais na frente. Vai ser como consequência, vai ser o trunfo, vai ser o louro, vai ser a vitória. E eu me alegrarei por isso. Lógico que eu desejei, porque Jesus permite, autoriza que eu sonhe com isso. Quem quiser ser o primeiro, Jesus não proíbe. Desejo que ao término dessa missa, todos vocês, em cada âmbito da profissão, no trabalho, das atividades de vocês, saiam daqui com esse propósito. Eu quero ser o primeiro, não por inveja, não por rixa, não por rivalidade, mas porque Jesus colocou isso no nosso coração. Quem quiser ser o primeiro, porque o cristão nasceu para ser o primeiro. Todavia, ele tem regras, ele tem limites. E o limite de quem busca o infinito é o próprio infinito que é Deus, enquanto ser supremo que veio ao nosso encontro, disse-nos o bem que devemos fazer e o mal que nós devemos evitar. E é a sua santa palavra quem deve normatizar esse sonho tão bonito da perfeição, do crescimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento. Saia daqui com esse propósito. Louvado seja nosso Senhor.